Voltamos, e como falamos no bloco anterior, sobre os documentos que precisamos para a NCG, e agora nós vamos entender como a Lorde Consult vai atuar em cima, né, a partir desse ponto de partida, dessa premissa, que são os requisitos necessários para que a gente formalize, para que nós estruturássemos o cliente para que ele possa garantir o capital de giro. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a regularização de CPF, sobre a regularização de CNPJ, organização financeira, planejamento para acesso ao crédito, e preparação para aumento de limite. Então, nós falamos sobre documentos, quais são os documentos necessários para quem é no MEI, para quem é MEI, para quem é a partir do ML, demais portes, grandes empresas, que é EPP, EIRELI, SA, LTDA, e agora nós vamos entender os serviços que a Lorde Consult vai operar frente a esses clientes. Como nós falamos de documentos, agora a gente precisa entender que quando nós pegamos um cliente, que nós fazemos a análise inicial de CPF, de CNPJ, tem alguns pontos que o banco analisa, que nós chamamos de score e rating. E muitos clientes não sabem. Às vezes, eles já chegam nas instituições financeiras com uma condição muito bacana. O score já está acima de 800, o rating, a classificação que é por letra, já está acima do triplo C, nós vamos falar sobre isso. Planejamento dele, a organização financeira dele, ele tem um contador que faz não só a parte contábil, mas ele entende também quais são os pilares que ele precisa para solicitar um crédito, daquilo que ele espera ou até mais. Ele tem uma organização administrativa boa, mão de obra, tá? Não só bem remunerada, mas uma mão de obra treinada para que isso aqui flua. Um financeiro, uma equipe administrativa financeira bem de alta performance. Ele tem um planejamento, né, para acesso ao crédito. Ele entende que crédito, capital de giro não é para pagar conta. Quem, né, uma vez na vida não cogitou pegar um empréstimo para pagar um outro empréstimo, para pagar uma conta, para pagar uma outra conta, e de repente vira uma bola de neve. Então, esses dois pontos aqui, eles são os principais, para entender o motivo da NCG. E preparação para aumento de limite. Às vezes ele não tem nem limite, então é onde a Lorde Consult vai atuar, vai abrir caminho para que esse cliente ele possa tomar crédito, mesmo sendo MEI, não MEI, profissional informal, CPF, e daí ele entender como isso tudo funciona e nós pudermos, né, a gente possa atendê-lo da melhor forma e colocando ele no ranking, tá? Num cliente que não só vai tomar crédito, mas que vai conseguir ter liquidez para pagar. A gente não abandona o cliente, nós não deixamos o cliente pelo meio do caminho. Nós fazemos o pré-venda e também fazemos o pós-venda. Então a gente acompanha ele até o final, inclusive se for em linhas maiores. Tem cliente que pega 5 milhões, 4 milhões, dependendo do órgão que ele vai pegar, nós precisamos fazer o acompanhamento do pós-venda também, tá? Dentro da organização financeira, dentro da regularização do CPF e CNPJ, nós temos um serviço de assessoria jurídica, que faz esse trabalho, que faz esse serviço paralelo junto com a Lorde Consult, que consegue ajudar o cliente a entender o cenário, o que é regularização, o que é dívida, o que é negativação, o que é pendência, como que ele tem que manter o CPF dele em dia na pontuação positiva frente aos órgãos de proteção ao crédito. Quais são os órgãos de proteção ao crédito?
Nós vamos, né, o mais conhecido é o SPC, o Serasa, o Boa Vista, COD e o Semprot. O cliente, na maioria das vezes, ele nem sabe por onde o CPF dele, o CNPJ dele anda. Isso é importante anotar, porque quando você vai falar de regularização para ele, ele acha que o nome dele só está naquele aplicativo que está na palma da mão. Ó, que é só do Serasa. E são 5 bases. Então, SPC, Serasa, Boa Vista, o COD, Semprot. O que é Semprot? É a central de protestos. Então, a maioria dos MEIs que não realizaram pagamento dos impostos do DAS, porque abriu, esqueceu que tinha. Nós fizemos muito atendimento nessa virada de ano 2025, 2026 de microempreendedores individuais que nem imaginavam que tinham CNPJ, correto? E outros que ficaram desesperados porque a máquina de cartão travou. O dinheiro, né, foi confiscado, foi travado, bloqueado. Por quê? Porque o nome dele já estava aqui, ó. Foi pro CADIM, a Receita Federal protestou e aí caiu aonde? Central de protesto. Então, ele, além de entrar no SPC, no Serasa, Boa Vista, às vezes acontece, ele está agarrado lá em cartório. E aí, para tirar do cartório é o seguinte, tem que pagar as dívidas e depois no cartório da baixa. Ok? Então, eu paguei a Enel. Vocês lembram, não sei se vocês chegaram a lembrar desse período, que a Enel, quando o cliente não pagava a conta de energia, o que ela fazia? Colocava onde? Na Semprot. Então, além de você pagar do cliente que está a conta de energia, tinha que depois comparecer ao cartório e pagar uma taxa de R$ 50 para cada conta de energia negativada. Só que por muitos motivos, né, eles foram lá e retiraram essa situação. Também teve a pandemia, ou abriu uma anistia, mas é importante que você alerte os seus clientes, porque que às vezes ele tem dúvida, que ele vem para tomar um crédito e ele não entende, porque o score dele fica acima de 700. Então, a gente solicita essas análises. Primeiro, começa pelo score, para saber se tem ocorrência no CPF, no CNPJ. CNPJ tem score, gente? Tem. CNPJ tem score. Então, tem que analisar os dois. Se tiver dívida, às vezes no CNPJ, às vezes não está no CPF. No MEI vai ter, porque o MEI é o próprio CPF. Mas os outros postos de empresa pode ser que tenha alguma dívida aqui que não vai aparecer no CPF, ou no CPF que não vai aparecer no CNPJ. Então, é por isso que temos que analisar os dois documentos, tá? Então, o score é por pontuação, número, é numérico. Agora, o rating é por classificação de letras. Tanto o CPF quanto o CNPJ também tem o rating. Às vezes, o cliente chega no banco e fala, não consegui um cartão de crédito. Porque o score meu está 800, está 900, Luciane. E o gerente não me dá um cartão de crédito. Provavelmente ele está travado aqui no rating, que é a classificação por letra. Os Estados Unidos, durante um século, se manteve na classificação máxima, no triplo A. Porque a classificação do rating é isso aqui, ó. A+, aí tem mais um A aqui, aí tem triplo B, BB, B, e vai por aí. C, chegou daqui para baixo, a tendência é não negociar. Então, agora os Estados Unidos, depois de 100 anos, desceu para duplo A, porque o novo presidente Trump começou a fazer dívidas para guerra, comprar armamento. Então, o que aconteceu? Jogou para cá, para travar. Porque aqui vê o seu relacionamento frente ao network que você tem com as empresas. Se você paga em dia, se você não paga em dia, se você paga muita conta atrasada, se você não paga atrasado. O rating, ele já vai olhar mais para a sua capacidade financeira. Bens que você tem, se você tem condições de pagar ou não, se você tem condições de quitar. Então, o rating está envolvido com os seus limites, tá? E aí, aqui, qual é o benefício de eu ter um rating com classificação AAA? Taxa de juros é menor, o prazo para financiar é maior, os valores de cartão de crédito, de financiamento são maiores.
Então, se eu tenho uma classificação de rate D, 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 tem gente que chega no G. Infelizmente, não tem solução. E aí é onde a Lote Consult entra, não só para ajudá-lo a regularizar o score do CPF do CNPJ, mas também nós temos agora um serviço de recuperação de rating. Se ele tem um score lá em cima, ele tem um rating, uma classificação muito alta, ele vai ser um cliente que vai aumentar o limite de capital de giro, de tomar crédito, tá? Isso favorece muito. Então, nós estamos aqui para atendê-lo da melhor forma. E aonde a gente faz todo esse trabalho? Organizando financeiramente, entendendo como é que é o cenário, se ele tem contador ou não, se ele tem equipe ou não, nós treinamos também equipe, tá? Para que ele possa ter uma performance que tenha evolução e que ele não tenha retração. Porque às vezes o cliente ele chega no meio do caminho e ele começa a ficar sem oxigênio ao ponto que ele tem que demitir. Nós vimos agora, final de ano, essa virada, todo mundo achou que ia ter um êxito, né, um boom aqui na cidade, na região dos lagos, no comércio, e muitas lojas ficaram vazias. Então tem gente passando negócio, tem outros que estão colocando queima de estoque. Por quê? Porque fez um investimento sem uma organização financeira. Pegou capital de giro, pegou empréstimo e agora está enrolado financeiramente e não consegue pagar. Planejamento financeiro, planejamento para acesso ao crédito. Esse planejamento nós fazemos de uma forma muito eficiente e eficaz. Nós fazemos toda uma leitura analítica mais profunda do cliente, além de analisar o rate, analisar score, documentos, nós montamos um plano de negócio para ele, de acordo com a instituição financeira, o valor do crédito que ele quer tomar e aonde que ele quer chegar com isso, certo? E a gente faz todos os ajustes necessários para que ele consiga o crédito que ele tanto almeja, ok?